Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, mãe do Gabriel, que tem autismo. Hoje o assunto do vídeo vai ser: por que o autista às vezes pode ter um mau comportamento? Por que é difícil às vezes de lidar com o autista? Sempre deixando claro que um autista pode ser muito diferente de outro autista, né? Não é uma regra. São diversos fatores que vão influenciar o comportamento dele, ou o mau comportamento dele, tá? Algumas coisas eu já falei em vídeos anteriores, mas vai ser necessário falar. Eu vou falar mais rápido do que eu já falei para não ficar um vídeo repetitivo, tá? E outras coisas eu não falei ainda. Intolerância à frustração, né? Eles têm dificuldade de perder, por exemplo, uma brincadeira, de errar uma atividade. Eles ficam muito bravos, eles têm uma intolerância. Mas isso, né, pode ser trabalhado nas terapias, pode ser trabalhado em casa, mas para eles muitas vezes isso é muito difícil. Isso pode causar uma irritação muito grande para eles. E isso acontece muito com meu filho também. Barulhos, diversos tipos de barulhos, voz alta, que nem eu já falei a questão que tem no vídeo do transtorno sensorial. Quem quiser procura o vídeo do transtorno sensorial, né? Muitos autistas têm essa sensibilidade, então é como se escutasse muito, muito mais alto. Então muitas vezes quando tem muito barulho, muitas vozes altas, isso desorganiza e pode causar muita irritação. Às vezes como a questão do... Eu pego meu filho na escola, a gente caminha 20 minutos até chegar em casa. E muitas vezes eu gostava de ir na volta conversando, perguntando como é que foi a escola, né? Se ele tá bem, né? Preocupação de mãe. E muitas vezes ele ficava alterado comigo. E claro, que nem eu sempre falo, a gente tem que educar, a gente tem que ser firme. Eu xingava ele, porque tem que, mesmo sendo autista ou não, eu tenho que respeitar a mãe e as outras pessoas. Mas daí ele me falou: mãe, é que eu quero silêncio. E daí eu entendi que tem alguns momentos que ele quer ficar em silêncio. Daí eu ensinei ele. Então tu não grita comigo, tu não pode gritar com ninguém. Tu fala: mãe, agora nesse momento eu não quero conversar. Sem gritar, com educação. Daí a mãe fica naquele momento quieta. Porque tem alguns momentos, mesmo que o autista, que nem eu já falei, ele gosta de interagir, o meu filho gosta de conversar, interagir. Mas em alguns momentos, às vezes ele tá... Às vezes está sobrecarregado por causa da escola, porque teve muito barulho, muita agitação, que para ele se organizar de novo, que ele tem uma agitação muito grande, ele precisa ficar alguns momentos em silêncio. E às vezes ele não vai saber dizer isso e pode acabar agindo de uma forma meio agressiva, né? E daí, como eu falei, daí eu orientei ele, né? Não pode estar com a tua mãe. Fala, mãe, agora eu gostaria de ficar em silêncio. Tá? Toques, né? Que eu já falei que tem sensibilidade aos toques. A pessoa chega já encostando e tal. Tem momentos que ele gosta, que ele me abraça, me beija, mas é um momento que ele se sente seguro. Não é qualquer momento e qualquer pessoa. Então, às vezes, um toque no momento que ele não tá seguro, ou com uma pessoa que ele não tá acostumado, isso pode causar uma irritação. A mudança de rotina. Toda mudança de rotina pode deixar o autista nervoso. Brincadeiras. Por quê? Brincadeiras, eu digo assim, brincadeiras no sentido figurado, ironias, brincadeiras em geral. Porque eles são literais, muitas vezes eles não entendem. O meu filho, ele é muito, como vários autistas, meu filho é muito inteligente, muito esperto, ele entende tudo. Mas ele é autista, ele é literal. Então, algumas brincadeiras, às vezes, ele não entende, não, né? Então, uma pessoa vai fazer com ele e ele pode acabar ficando brabo, porque ele não entendeu, ou ele levou a sério. Né? Uma pessoa fala brincando: ah, Gabriel, eu sou muito malvada. Ele vai achar que a pessoa está dizendo que realmente é malvada. Qualquer outra criança da idade dele, de repente, vai entender, mas ele não, porque ele é literal. Isso já aconteceu várias vezes, até em casa. E mesmo a gente falando: filho, é uma brincadeira. Daí o que acontece? Ai, mãe, eu não gosto de brincadeira. Mesmo tu explicando que não é, que é de brincadeira. Daí o que a gente faz? Eu falo pra ele: então, quando tiver uma brincadeira que tu não gosta, tu fala, mas com educação, sem gritar. Não gosto desse tipo de brincadeira. A gente não faz, né? Mas isso já aconteceu várias vezes com meu filho. Mesmo ele sendo super inteligente, entendendo todos os comandos, todas as ordens. A questão da ironia, ou de brincadeira, ou de falar no sentido figurado, ele fica muito irritado, né? Por não conseguir entender. Temos que diferenciar birra de crise.
Antes de ser autista, ele é uma criança. Então, claro que vai ter momentos que vai ser manha, que vai ser birra. E isso, né, por isso que eu deixo bem claro, não sou nenhum exemplo de mãe. Tenho muito a melhorar ainda. E eu tava errando nesse sentido. Porque como toda criança, ele vai ter também manha e birras, né? Então a gente tem que cuidar para não deixar de ser firme, de não de continuar por limites e educar. Eu estava sendo um pouco mole nesse sentido. E isso estava fazendo ele piorar o comportamento dele. Daí agora eu estou um pouco, né, puxando as rédeas e sendo mais firme de novo. Né? Porque eu também erro, também tenho muito a melhorar e muito a aprender ainda, né? Que não é fácil mesmo, né? A gente estudando sobre autismo não significa que seja fácil lidar com o autista. Então eu tava errando nesse sentido, né? E só que uma birra mal conduzida pode virar uma crise. Daqui a pouco é uma birra, né? Que tu vai ter que chamar atenção, que tu vai ter que pôr limites, né? Só que se tu pegar e começar a gritar, mesmo sendo uma birra, como ele tem aquela sensibilidade auditiva, pode acabar virando uma crise, entendeu? Então, claro que eu vou xingar, eu coloco ele pro quarto pra pensar, tô fazendo muito isso, sabe? Quando eu tenho um mau comportamento, que não é por uma crise, é birra, manha, porque ele vai ter birra, manha, como todas as outras crianças têm também, e daí eu falo assim, ó, gritar mais uma vez, tu vai lá pro teu quarto pra pensar, ficar um tempo lá de castigo, né? E porque eles têm que também ter limites, a gente tem que educar, senão acontece como sem querer estava acontecendo aqui há alguns dias, né? Tava piorando o comportamento dele, porque eles também podem, né, querer nos manipular. São crianças, são inteligentes, então tem momentos que, né, eles podem querer não é se aproveitar, mas né, são crianças, né, como e toda criança também vai ter manhas, também vai ter birras, também vai fazer arte, e a gente não pôr limites. Em vez de melhorar o comportamento, vai piorar. E eu tava errando nesse aspecto. Agora eu tô procurando puxar as rédeas de novo, tá? Interesses restritos. Tem muitos interesses que eles não se interessam. Então eles não querem certas atividades fazer, certas coisas, né? Porque não desperta o interesse. Ele tem interesses restritos, né? Então a gente vai ter que motivar eles para eles, né, fazer essas atividades ou né, essas tarefas, né? Porque muitas coisas eles não vão se interessar por causa dos interesses restritos, que é uma característica do autismo. Então a gente vai ter que primeiro motivar eles para eles daí fazerem. Por exemplo, ele estava com muita dificuldade de aprender o som das letrinhas. Fiquei meses ensinando, nada. Sendo que ele não tem deficiência intelectual, tem inteligência, né? Super inteligente. Daí eu falei assim, ó, ele tem o cofrinho dele. Tem uma moeda de 5 centavos aqui, ó. Eu vou falar o sonzinho. Se tu repetir tudo certinho, eu te dou essa moeda. E amanhã, se tu acertar, prestar bastante atenção em acertar, amanhã eu te dou mais uma moeda de 5 centavos. Em 2, 3 dias ele aprendeu o que eu tava 3 meses tentando ensinar pra ele. Não tô dizendo que a gente vai ter que sempre dar alguma coisa em troca, porque daí não é o correto, tá? É só um exemplo que eu tô dando. Na outra vez eu posso fazer outra coisa, né? Eu fazer uma comida que ele goste. Claro que a gente não vai ficar dando brinde toda hora pra criança fazer as coisas, não é isso. É só um exemplo de quando eles não estão interessados, eles se desligam e tu fica horas e horas tentando ensinar e ele não vai aprender. E quando tu conseguiu despertar o interesse dele, a motivação dele, ele rapidamente aprendeu, tá? Por causa que eles têm interesses restritos. Muitas coisas eles, né, não se interessam, é como se eles se desligassem. Tá? E muitas vezes é uma característica deles, tá? Não é preguiça, não é uma vontade, funciona dessa forma mesmo, tá? E eles aprendem muito por repetições, tá? E né, nas sonzinhos eu vi que eu tinha que todo dia fazer. Se eu ficasse um tempo não fazendo, ele esquecia. Então é muito importante a repetição. Até a repetição de comandos também. Ele tinha muita mania de gritar comigo, que é uma coisa muito feia que a gente não pode permitir. Então eu tive que muitas vezes falar, não pode, é feio, tu não pode gritar com ninguém, sabe? E daí a gente acha que a gente tá perdendo tempo, mas não. Depois de um tempo ele começou a ver que era feio e parar. Porque eles aprendem muito através da repetição. A gente não pode desistir, entendeu? Às vezes demora um pouco mais, mas eles aprendem, eles assimilam e eles conseguem, tá? Eu vou parando o vídeo, tá? Para não ficar comprido e cansativo para quem tá assistindo. Eu preciso muito, gente, do apoio de vocês. Tô quase desistindo do canal, porque
Para continuar, eu preciso que aumente o número de inscritos, eu preciso que comentem, que curtam, que compartilhem esse meu vídeo, tá? Porque senão eu não consigo divulgar o autismo. Um pouco, né, tem que crescer o canal para realmente conseguir divulgar o autismo e diminuir o preconceito. Então, eu preciso muito, muito da ajuda de vocês. Se inscrevendo nesse canal, compartilhando o vídeo, curtindo. E se comentar também, eu fico muito feliz quando comentam, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.